O ministro Luiz Edson Fachin, agora para o seu voto, por favor. Senhor presidente, eminentes pares, de início, senhor presidente, também me permite fazer minhas as palavras dirigidas a Vossa Excelência pelo eminente ministro decano, ministro Celso de Mello. O decano fala pelo colegiado e, nada obstante, me permito apenas sublinhar enfaticamente os cumprimentos e os respeitos traduzidos pelo nosso eminente ministro Celso de Mello a Vossa Excelência. Saúdo o relatório e voto sempre acutíssimo que traz à colação o eminente ministro Marco Aurélio, propondo o julgamento procedente das ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54. Saúdo também o eminente ministro Alexandre Moraes, que vem de votar e abrir a divergência, bem como me permite saudar as sustentações orais, tanto do ilustre Procurador-Geral da República, quanto dos advogados que assomaram à tribuna e trouxeram importantes contribuições ao desate jurídico desta matéria relevante. Saúdo a todos, me permite fazê-lo, na pessoa do senhor Celso Antônio Bandeira de Mello, que nos honra com a sua presença. Senhor presidente, vou apresentar a síntese do voto que irei juntar ao feito para os devidos fins e trago um voto comum para as três ações diretas de constitucionalidade, as quais, como se sabe, têm como objeto o exame quer do inciso 57 do artigo 5º da Constituição, quer da leitura que se deva fazer do artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual, nunca é demais repetir, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Por meio desse dispositivo, ou seja, como se sabe, a redação do artigo 283, na sua percepção atual, esta redação adveio de aprovação legislativa do Congresso Nacional, que transformou em dispositivo de lei o que entendeu ser a interpretação que passou a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, pelo colegiado deste tribunal, ao inciso 57 do artigo 5º, a partir do julgamento do habeas corpus 84.078, da relatoria do ministro Eros Grau, perante esse tribunal pleno, julgado em 2009 e o julgamento publicado em 25 de fevereiro de 2010. Considerou, portanto, na edição do dispositivo do 283, a dicção, que entendeu simétrica, ao dispositivo da Constituição, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que foi o que se assentou naquele habeas corpus da relatoria do eminente ministro Eros Grau. Portanto, muito diretamente, embora sem fazer uma redução da complexidade, são esses dois dispositivos, um infraconstitucional, o outro constante da Constituição da República, que traduzem um debate sobre a eventual diferença entre os significantes culpado e preso. Eis que o artigo 283 refere-se a que ninguém poderá ser preso e a Constituição diz ninguém será considerado culpado. Portanto, são dois significantes, ao menos aparentemente distintos, que indica, com toda a vênia da compreensão em sentido contrário, que não é evidente nem inequívoco o sentido que daí emerge. Tanto não é evidente nem inequívoco que há três ações diretas de constitucionalidade propondo
a declaração da constitucionalidade do respectivo dispositivo. Ou seja, há mesmo controvérsia, e o que nos move é, portanto, uma procura de uma solução racional, cuja racionalidade, obviamente, há de ser informada não pelas convicções pessoais, mas sim pela compreensão objetiva e sistemática do ordenamento jurídico, para encontrar a resposta correta ou adequada à pergunta que se coloca nesse julgamento. E que, como já se percebeu pelos 2 primeiros votos, admite mais de uma interpretação. Portanto, dizer que é evidente ou inequívoco é tomar por baixo a controvérsia que, no alto, faz chamar à colação o debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E parto para oferecer a resposta que tenho a dar a esta questão, senhor presidente, e, obviamente, é uma possibilidade de resposta que também se coloca ao debate e ao diálogo com os eminentes pares, parte da premissa segundo a qual há uma presunção que, de certo modo, é inata a todo ordenamento jurídico, ao menos ao ordenamento jurídico, Estado de Direito democrático, Estado de Direito democrático, é a presunção de que a Constituição e a lei são coerentes, racionais e válidas. Portanto, ante o limitado efeito devolutivo, cabe indagar se a atribuição do efeito suspensivo automático aos recursos especial e extraordinário funciona de modo coerente ou funciona contra esta lógica que deriva da presunção de coerência do ordenamento jurídico. Se entendermos que a presunção pode ser afastada, isso pode nos levar a compreender que a atuação dos magistrados, ou mesmo que a lei utilizada para a condenação criminal, em face de um efeito suspensivo automático ou ope legis, tanto do recurso especial como do extraordinário, é uma atuação ou uma lei presumidamente inconstitucional. De modo que, se admitir ou não a prisão para o cumprimento de pena, quando ainda não transitada em julgado a sentença condenatória, traz à discussão inúmeros fundamentos. Eu vou tratar de 2 na síntese do voto que tenho aqui a apresentar. O primeiro é de que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição não tem uma única interpretação. E entre os sentidos possíveis, o Supremo Tribunal Federal equiparou a presunção de não culpabilidade à presunção de inocência. E, ao assim fazê-lo, fez ou propiciou fazer-se da presunção de inocência um parâmetro, um verdadeiro parâmetro de tratamento penal de toda pessoa acusada. Essa expansão de significado hermenêutico vou examinar como um dos primeiros fundamentos desse voto. O segundo fundamento é de que essa expansão dada pela hermenêutica do Supremo Tribunal Federal ao inciso 57, precisa ser confrontada com aquele juízo de coerência do ordenamento jurídico. Em outras palavras, saber se atribuir efeito suspensivo automático aos recursos que impugnam vigência e constitucionalidade da lei penal é possível dentro da exigência, do pressuposto de coerência e racionalidade do sistema jurídico. Quanto ao primeiro fundamento, cabe voltar à referência que, pelo menos na pesquisa que fiz, encontrei como pioneira a matéria nos debates constituintes, foi na emenda modificativa 11.9987, apresentada pelo então constituinte José Inácio Ferreira, ao plenário da Assembleia Constituinte. O objetivo da emenda, dizia o parlamentar, era o de caracterizar mais tecnicamente a denominada presunção de inocência. Segundo ele,
expressão doutrinariamente criticável, mantida inteiramente a garantia do atual dispositivo. O texto proposto por aquele parlamentar substituiria a referência presunção de inocência por presunção de não culpabilidade. Este sentido não restou acolhido no projeto levado ao plenário pelo relator Bernardo Cabral, conforme constava da linha G do inciso 15 do artigo 12, segundo o qual presume-se a inocência do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ainda assim, a crítica da doutrina a que aludia aquele parlamentar, José Inácio Ferreira, consistia em reconhecer que, levado às últimas consequências, o princípio de presunção ou da presunção de inocência imporia à acusação demonstrar que não houve legítima defesa, não houve estado de necessidade, erro de proibição ou inexigibilidade de comportamento diverso. É o que indicava nessa crítica doutrinária, por exemplo, à época, Hélio Tornaghi na leitura que fazia das lições de Mortara para justificar a operação pelo termo culpado, colpevole, como está na obra que Tornaghi cita de Bruno Franchi sobre o novo Código de Processo Penal italiano. Dizia Hélio Tornaghi: o verdadeiro conceito que se deve aceitar e defender é este: ninguém pode ser tido por culpado enquanto não for condenado por sentença irrevogável. Por essa razão, o acusado, durante o processo, deve gozar de todas as garantias de liberdade plena e completa defesa. Não deve ser oprimido, não deve ser submetido a vexames, torturado, submetido a tormentos morais para se lhe extorquir a confissão. Não deve ser impedido de fazer valer todas as provas necessárias a fim de demonstrar a insubsistência das acusações que lhe são feitas. Essas lhe devem ser manifestadas com exatidão e solicitude. Da mesma forma, deve ele conhecer as provas em seu desfavor. Também sua liberdade pessoal deve ser limitada ao mínimo possível, ou seja, apenas na medida estritamente necessária, para que a justiça não seja defraudada em seus legítimos intentos e jamais com a finalidade ou com o efeito de impedir o acusado de provar, se puder, a própria inocência. Essas, dizia Tornaghi, são verdades dogmáticas que nenhum jurista pode pôr em dúvida. E concluía: mas uma coisa é afirmar que não se deve tratar o acusado como culpado, e outra é dizer que lhe deve presumir a inocência. É evidente o exagero da segunda fórmula, na qual se subverte o conceito da primeira, concluía Tornaghi. Como se percebe, essa lição não foi acolhida, mas faço referência a esse debate que havia e se faz presente na argumentação que visa afastar as críticas no emprego da expressão presunção de inocência, o que mostra, ao menos indiciariamente, a proximidade que os conceitos de presunção de inocência e não culpabilidade têm no texto constitucional brasileiro, na medida em que ambos consagram, quando menos, uma regra de distribuição do ônus probatório. Por isso, é possível que seja à luz dessa crítica que a alteração do texto constitucional na opção pelo termo culpado tenha sido formulada. Afinal, era essa a controvérsia e a crítica que uma parcela relevante da dogmática penal, não vou me referir a ela, está no voto alongadamente, cito diversos autores, que esta crítica de parcela relevante da dogmática penal fazia o chamado princípio da presunção de inocência. Assim, se o inciso 57 for interpretado, e se pudesse ser interpretado tão somente, e não pode, mas se pudesse
ser interpretado tão somente a partir do que teriam pensado à época os constituintes, o sentido de culpado não seria sinônimo de prisão, mas o de indicar apenas que a presunção de inocência não exigiria da acusação a prova negativa de que o réu não tinha excludente de licitude ou causa legal de exculpação. Ocorre que a interpretação originalista desse dispositivo não tem, nem pode ter, o condão de afastar a obrigação do intérprete de examiná-lo à luz do atual contexto constitucional, e bem assim, da natureza emancipatória das normas contidas no texto. Afinal, além de ser esse o pedido formulado nas ações declaratórias, qual seja o de se reconhecer que a pena só pode ser aplicada a quem for considerado culpado por sentença penal transitada em julgado, portanto, além do pedido que temos que responder, num ou no outro sentido, cabe ao juiz constitucional dar a interpretação aos direitos e garantias previstos no texto, de modo a lhe emprestar mesmo ampla eficácia. Nessa diretriz, é preciso reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, desde as primeiras oportunidades em que, após a Constituição de 88, se manifestou sobre o sentido desse inciso 57, equiparou o direito ali garantido à presunção de inocência, e não apenas como regra de distribuição do ônus probatório, mas como verdadeira diretriz de tratamento processual destinado aos acusados. Foi a partir da perspectiva de uma regra de tratamento processual que este tribunal, ao examinar nas primeiras vezes o alcance do inciso 57 do artigo 5º da Constituição da República, entendia ser possível a prisão do agente na pendência de recurso que não tinha efeito suspensivo. Isso se deu, como já se disse e repetiu aqui, de 1988 até 2009. Foi nesse sentido, por exemplo, a manifestação do ministro Carlos Veloso, quando do julgamento do habeas corpus 67.841, publicado esse julgamento em 5 de abril de 1991, e no voto reproduz o julgamento nesta direção. O relator para aquele habeas corpus, o ministro Aldir Passarinho, num outro voto e num outro feito, também assentou que a Constituição, no inciso 57 do artigo 5º, ao declarar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não significa que o réu condenado não possa ser recolhido à prisão. Isso está no habeas corpus 68.037, julgado perante a segunda turma desse tribunal em 10 de maio de 90. Portanto, o que se acolhia aqui, de 88 a 2009, tinha este sentido, que era o sentido, precisamente, defendido pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República, e por diversas vezes citado naqueles julgamentos todos, um parecer da lavra do subprocurador Marden da Costa Pinto, que reproduz no voto apenas para dar o testemunho da pesquisa histórica. Seguindo esta ordem de ideias, chegamos a um julgamento relevante e a um voto do eminente ministro Celso de Mello. Em precedente proferido pouco tempo depois, o plenário deste tribunal julgou não recepcionada a previsão de inscrição do réu pronunciado no rol dos culpados, conforme previa a redação antiga do Código de Processo Penal. E o voto condutor foi do relator, nosso decano, ministro Celso de Mello, no HC 69696, julgado neste pleno em 18 de dezembro de 1992. Pela relevância histórica que representa nesse caminhar, me permito citar trecho do voto de Sua Excelência, o nosso decano. Disse o ministro Celso de Mello: o lançamento do nome do acusado no rol dos culpados
viola o princípio constitucional que, proclamado pelo artigo 5º, inciso 57 da Carta Política, consagra em nosso sistema jurídico a presunção iuris tantum de não culpabilidade daqueles que figurem como réus nos processos penais condenatórios. A norma inscrita no parágrafo 1º do artigo 408 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz, quando da prolação da sentença de pronúncia, a ordenar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, está derrogada em face da superveniência de preceito constitucional com ela materialmente incompatível, precisamente o preceito do artigo 5º, inciso 57. Disse ainda nosso eminente decano, a expressão legal rol dos culpados não tem sentido polissêmico, há, pois, de ser entendida como locução designativa da relação de pessoas já definitivamente condenadas. A jurisprudência do STF tem reiteradamente proclamado a legitimidade jurídico-constitucional da prisão cautelar, que, não obstante a presunção iuris tantum de não culpabilidade dos réus, pode validamente incidir sobre seu status libertatis. Com a pronúncia do réu, que havia anteriormente sofrido o decreto de prisão preventiva, torna-se legítima, desde que subsistem entre os motivos dessa custódia, a manutenção de sua prisão cautelar, ainda que se trate, disse o ministro Celso de Mello, ainda que se trate de acusado primário e de bons antecedentes. E concluiu, no trecho que eu estou a citar, nesse julgamento de 1992. Reveste-se de plena validade jurídico-processual a sentença de pronúncia que, atendendo aos requisitos do artigo 408 e 416 do Código de Processo Penal, especifica todas as circunstâncias qualificativas do crime. Pois bem, Vossa Excelência me permite uma observação, ministro Fachin. O sentido desse acórdão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao veicular um juízo negativo de recepção dessa norma constante, então, do Código de Processo Penal, o sentido era muito claro. Primeiro, reconhecer que a decisão de pronúncia, que tem um conteúdo meramente e estritamente processual, portanto, não envolve um juízo de censura, muito menos um juízo de condenação, ela mostrava-se incompatível com a presunção de inocência, uma vez que o conteúdo de uma decisão de pronúncia limita-se tão somente a entender admissível uma dada acusação penal no procedimento do júri. E não tinha sentido que se lançasse ou que se ordenasse o lançamento do nome do réu no rol dos culpados a partir de um mero juízo de admissibilidade e não de um juízo de certeza. Segundo lugar, o que se falou nesse acórdão, que a prisão, o instituto da prisão cautelar, na verdade, é um instrumento da tutela cautelar penal de que se vale o Estado, tem, primeiramente, fundamento na Constituição, que permite, digamos, presentes os requisitos de cautelaridade, a segregação provisória de alguém. Mas o instrumento da prisão cautelar, que se vincula-se estritamente aos interesses do processo, portanto, sem que haja qualquer conotação de um juízo de condenação. Por isso mesmo é que, nesse acórdão, o Supremo entendeu, eu tenho sempre foi uma decisão unânime, entendeu que não foi recebida a norma que, contrariando a presunção de inocência, mandava inscrever o nome do réu no antigo livro que ainda existe, denominado Rol dos Culpados, e em consequência, o tribunal teve por não recepcionada essa regra, mas entendeu possível, sim, a coexistência do Instituto da Prisão Cautelar nas suas 5 modalidades, a decorrente de decisão de pronúncia é apenas uma delas,
com o princípio do estado de inocência. Mas não dissemos, nesse julgamento, quer dizer, o plenário do tribunal não disse que que seria possível qualquer execução provisória de qualquer título condenatório, porque simplesmente inexistente qualquer provimento jurisdicional com esse conteúdo. Na verdade, é preciso distinguir entre a prisão cautelar, de um lado, e que os romanos chamavam de carcer ad custodiam, e, de outro lado, a prisão penal, o carcer ad penam. Esse, sim, a prisão penal supõe o trânsito em julgado. Agora, a prisão cautelar, ela satisfaz apenas o interesse do processo, especialmente naquelas hipóteses mencionadas na lei, e que envolvem, primeiro, a hipótese de flagrância. A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar, a prisão temporária é outra modalidade de prisão cautelar, a prisão preventiva também é modalidade de prisão cautelar, a prisão decorrente da decisão de pronúncia igualmente, e, finalmente, a prisão fundada em condenação penal meramente recorrível, quanto também é possível ao juiz, presentes requisitos de cautelaridade, fundados em um suporte fático e em dados concretos, é possível, então, ao juiz decretar a privação cautelar da liberdade individual. Mas, na verdade, a rigor, nesse acórdão não há a atestação ou a formulação de conclusão, no sentido de que era possível, sim, já aí a execução provisória de uma condenação penal, mesmo porque na decisão da pronúncia a condenação não existe. Pois não. Isso revela, eminente ministro Celso, que não tinha razão com todas as vênias o grande doutrinador e ministro Carlos Maximiliano, quando na sua hermenêutica dizia que in claris cessat interpretatio. Tudo é sujeito à interpretação e nada melhor que a interpretação original ou originária de Vossa Excelência, e, de fato, eu estava me referindo precisamente à derrogação. Sim. Que este acórdão reconheceu. E, por isso, e mais adiante chegarei à pena, ou seja, a prisão como pena. Mas esse entendimento não só era acompanhado à quase unanimidade da Corte, ressalvado desde então o posicionamento dos eminentes ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, que reconheciam no disposto do inciso 57 do artigo 5º a exigência de que a ordem de prisão não transitada em julgado fosse fundamentada na cautelaridade, como perdurou até o julgamento do habeas corpus 84.078 pelo plenário, no qual, em 2009, finalmente o Supremo reconheceu que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. Para além do efeito suspensivo, a partir do voto do eminente ministro Celso de Mello nesse habeas corpus, é possível depreender o alcance que o princípio esculpido no inciso 57 passou a ter, ao menos até o trânsito em julgado. Primeiro, o ônus da prova incumbe a quem acusa. Segundo, os agentes do Estado devem abster-se de tratar o réu e o acusado como se culpados fossem. Terceiro, a presunção não se esvazia à medida em que sucedem os graus de jurisdição. Quarto, a existência de processos em curso não pode ser utilizada para agravar a pena. E quinto, não se pode suspender direitos políticos. É evidente que, nessa acepção, ressalvado o efeito suspensivo, o conceito de não culpabilidade, que passou a ser adotado, portanto, nesta medida, é coincidente com o que, na experiência dos tribunais de direitos humanos, convencionou-se chamar de presunção de inocência. No artigo 8º, 2 do Pacto de São José da Costa Rica, lê-se que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.
O inciso 2 do artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos assenta que qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada. E o multicitado Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no inciso 2 do artigo 14, assenta a seu turno que toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Portanto, a proximidade dos textos está a indicar a possibilidade de que as interpretações a ele dadas sejam utilizadas para fixar o alcance do princípio. E há diversos precedentes dos órgãos responsáveis pela interpretação desses tratados. O Comitê de Direitos Humanos, por exemplo, no seu comentário geral número 32, afirma que a presunção de inocência, que é fundamental para a proteção dos direitos humanos, impõe ao Ministério Público o ônus de provar a acusação, garante que nenhuma culpa pode ser presumida até que a acusação seja provada, para além de uma dúvida razoável, garante que o acusado tenha o benefício da dúvida e exige que as pessoas acusadas de um ato criminal devam ser tratadas de acordo com esse princípio. É um dever, diz o Comitê de Direitos Humanos, é um dever de todas as autoridades públicas evitar previsões sobre o resultado do julgamento, abstendo-se verba e graça, diz o comitê. Vejamos só. É um dever de todas as autoridades públicas evitar previsões sobre o resultado do julgamento, abstendo-se de verba e graça, fazer comentários públicos afirmando a culpa de um acusado. Os réus não devem, como regra, estarem acorrentados ou enjaulados durante os julgamentos, ou de outra forma apresentados como se eles fossem criminosos perigosos. A mídia, diz ainda o comitê, deve evitar a cobertura jornalística que enfraqueça a presunção de inocência. Além disso, a duração da detenção provisória jamais poderá indicar culpa ou seu grau. Fecho aspas do Comitê Geral 32, que cito a fonte no voto. Nesse âmbito, a Corte Interamericana, por sua vez, reconhece que o direito à presunção de inocência engloba, primeiro, o direito de ser considerado culpado apenas quando houver prova plena e suficiente da responsabilidade penal. Cito o caso Cantoral Benevides versus Peru, sentença de 18 de agosto do ano 2000. Segundo, o direito de não ser condenado informalmente pelo Estado ou por pessoa que imita juízo perante a sociedade, contribuindo para a formação de uma opinião pública. Caso Lori Berenson Mejia versus Peru, sentença de 25 de novembro de 2004. Terceiro, a apreciação da prova deve ser racional, objetiva e imparcial. Caso Zagarra Marim versus Peru, sentença de 15 de fevereiro de 2017. Quarto, o caráter cautelar não punitivo da prisão preventiva deve ser decretada nos limites estritamente necessários para assegurar o desenvolvimento normal do processo. Caso Soares Roseiro versus Equador, sentença de 12 de novembro de 1997. A duração prolongada da prisão configura violação do direito à presunção de inocência. Caso Baiarri versus Argentina, sentença de 30 de outubro de 2008. Mais a obrigatoriedade de tratar o acusado como sujeito do processo, aplicando-se-lhe todas as garantias do devido processo legal. Caso Juano Torres e outros versus El Salvador, sentença de 5 de outubro de 2015. O direito de ter um defensor dativo, caso Acosta e outros versus Nicarágua, sentença de 25 de março de 2017. E ainda o entendimento segundo o qual o direito de defesa perdura até o fim do processo, o que inclui a execução da pena, como assentou aquela corte no caso Barreto Leiva versus Venezuela,
sentença de 17 de novembro de 2009. Portanto, a partir das razões de decidir desses precedentes citados pela Corte Interamericana, é possível depreender que, à luz também da rica jurisprudência da Corte Europeia, o alcance da presunção de inocência é delimitado. Há uma vasta série de precedentes sobre esse tema na Corte Europeia. Cito alguns deles que integram a presunção de inocência. Primeiro, o ônus da prova para acusação, caso Telfner versus Áustria. Segundo, o privilégio contra a autoincriminação, caso Saunders versus Reino Unido. Terceiro, a restrição à publicidade antes do julgamento, caso iniciais GCP versus Romênia, e no voto estou citando a respectiva data e fonte. Quarto, a impossibilidade de expressões prematuras pelo órgão de julgamento ou por qualquer outro oficial do Estado sobre a culpa do acusado, caso Alene de Ribemont versus França. A incidência da presunção de inocência até o final do processo, caso Poncelet versus Bélgica. A aplicação do princípio também para a cobertura jornalística, caso Bedá versus Suíça. E o direito de não incriminação, não autoincriminação, caso Rine Maguines versus Irlanda, e a fixação do valor jurídico vinculante da presunção indúbio pro réu, caso Barberá, Messeguet e Jabardo versus Espanha. Diante do que exponho, deduzo que o princípio derivado da presunção de inocência é essencialmente um conjunto de normas de tratamento penal do acusado, dirigido tanto aos órgãos de acusação quanto aos de julgamento, caso se pense no princípio como estándar de avaliação probatória, de onde resulta a fixação do aforismo indúbio pro réu. Em síntese, o direito previsto na Constituição brasileira, no inciso 57 do artigo 5º, assegura a todos os acusados a prerrogativa de não produzir prova contra si mesmo, o que impõe à acusação o ônus de provar a denúncia, convencendo assim o magistrado, para além de uma dúvida razoável da procedência da imputação. A presunção de inocência transforma o acusado em sujeito processual, assegurando-lhe, desse modo, uma série de direitos. E à exceção do efeito suspensivo dos recursos criminais, todos os direitos reconhecidos por esta Corte são substancialmente os mesmos que os tratados internacionais de direitos humanos e os organismos internacionais de proteção da pessoa humana reconhecem como um dos desdobramentos da garantia da presunção de inocência, erigido como verdadeiro parâmetro de tratamento processual. Pois bem, se a leitura do texto constitucional, à luz dos direitos humanos, evidencia o alcance da garantia constitucional, mas se admitir que não autoriza concluir que ninguém possa ser preso antes do implemento do mesmo marco processual, seja em virtude de decisão cautelar, como se referiu o ministro Celso, seja para execução de título condenatório para o qual pendam os recursos sem efeito suspensivo, seja o caso da prisão já como pena antecipada ou provisória. O que é que se poderia objetar? Poderia-se objetar que, muito embora não seja esse o texto expresso da Constituição, não seria essa a conclusão necessária à luz dos precedentes que mencionei, não seria esse o destino, para usar a expressão conhecida de Dworkin, do romance em cadeia, escrito pelos precedentes deste tribunal. O reconhecimento, poderia-se objetar, de que a prisão cautelar ou a privação cautelar não representa antecipação da pena, de que a gravidade em abstrato do crime não justifica a prisão cautelar, de que a recusa em responder a interrogatório ou em cooperar no âmbito da investigação criminal não traduz tratamento negativo,
de que processos sem trânsito em julgado não podem ser utilizados de forma desfavorável, de que o lançamento do acusado no rol dos culpados só pode ser feito após o trânsito em julgado. Afinal, não implica assentar como sendo incompatível com a presunção de inocência a prisão executória antes do trânsito em julgado? Não seria paradoxal impedir a inclusão no rol dos culpados e, ao mesmo tempo, autorizar a execução provisória da pena? Essas interrogações passam a ter resposta nesse tribunal a partir da interpretação fixada em 2009, no habeas corpus 84078. E, por isso, o cerne do argumento trazido por todos os requerentes, todos nessas 3 ADCs, consiste em divisar no termo culpado, constante do inciso 57, a acepção segundo a qual só é digno de pena quem, sabendo realmente o que faz e tendo o poder de não fazer o que fez, descumpriu a lei penal. Portanto, o cerne do argumento está em que a culpabilidade seria, sim, um juízo de valoração sobre o injusto penal, ou seja, uma das categorias elementares do conceito analítico de crime. Haveria, portanto, de acordo com os requerentes, um sentido material mais amplo que o tratamento processual do acusado. Essa seria a objeção, com a qual, com todas as vênias, não estou de acordo, porque entendo que esta interpretação é contrária à Constituição. Como não há efeito suspensivo nos recursos extraordinários especiais e, de modo ainda mais relevante, como é limitado o efeito devolutivo desses recursos, não faria sentido exigir-se que a atividade persecutória do Estado se estendesse também aos tribunais superiores, mesmo após o julgamento condenatório proferido em grau de expansão. Entendo que há um limite à expansão do sentido do texto constitucional. E, por isso, com todas as vênias, e pedindo vênia ao eminente ministro relator, não me parece possível imaginar que a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário traduzem mera discricionariedade do legislador. Esses recursos não apresentavam efeito suspensivo na vigência do artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038 de 90, combinado com o artigo 937 do Código de Processo Penal. Nem apresentam, mais recentemente, segundo o artigo 995, combinado com o parágrafo 5º do artigo 1029, âmbito do Código de Processo Civil, permanecendo excepcional a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário na seara criminal. A inexistência de efeito suspensivo não decorre de texto expresso da lei, embora no Brasil haja, mas não decorre do texto expresso da lei, mas decorre do próprio cabimento dos recursos, isso é, do seu limitadíssimo efeito devolutivo. E qual a razão desta compreensão? Do ponto de vista da dogmática constitucional que entendo aplicável ao caso. É que a Constituição prevê, no inciso 3º do artigo 102, as hipóteses de admissibilidade do recurso ordinário e, no inciso 3º do artigo 105, aquelas atinentes ao recurso especial. Portanto, para admitir-se o extraordinário e o especial, é preciso, em suma, que a decisão recorrida contrarie dispositivo da Constituição ou que declare a inconstitucionalidade de lei federal, ou ainda que se funde em interpretação incompatível e contraditória ao ordenamento constitucional. Essas são as hipóteses de cabimento de recurso. Noutras palavras, considerando que os juízes são obrigados a seguir a lei, a decisão em face da qual é interposto um recurso ordinário deve necessariamente ter aplicado norma cuja constitucionalidade ou vigência é contestada.
Note-se que apenas em relação à constitucionalidade da interpretação, no caso do Supremo, e à vigência da lei, no caso do Superior Tribunal de Justiça, que se restringe o julgamento desses recursos. O reexame das provas é vedado, mas não em razão de súmula, que assim o determina, mas porque esses recursos se destinam exclusivamente a examinar questão de direito. Portanto, a Constituição prevê para os recursos extraordinário e especial um limitado âmbito de análise, o que não permite reconhecer que há um efeito suspensivo automático nos recursos extraordinário e especial. Aliás, não haveria sistema jurídico que sobreviva a uma presunção geral de inconstitucionalidade, porque presumir um efeito automático suspensivo desses dois recursos é presumir que todas as regras aplicadas pelos juízes seria, por definição, inconstitucional ou contrária à lei federal ou por divergência de interpretação jurisprudencial. Sabe-se que o conhecimento da lei não é privilégio de ninguém, porque ninguém pode se escusar de cumpri-la alegando que não a conhece. Defender o Estado de direito democrático, defender que ninguém está acima da lei ou abaixo dela, especialmente os que foram mencionados aqui na tribuna, os excluídos, marginalizados da sociedade injusta e desigual que vivencia-se no Brasil, defender, enfim, que todos são iguais perante a lei, nada tem de pragmatismo penal ou punitivismo. É apenas a garantia mais básica da República que a Constituição formou. E aqui cito o saudoso ministro Francisco de Assis Toledo. É impensável que dentro do mesmo Estado as leis possam ser válidas em relação a uns e não em relação aos que eventualmente a ignorem, cito a fonte. Portanto, senhor presidente, a inexistência de efeito suspensivo automático no recurso extraordinário decorre, em última análise, do alto valor simbólico que a declaração de inconstitucionalidade ou invalidade da lei representa no ordenamento. Isso não significa que o acusado não possa demonstrar, à luz das circunstâncias do caso concreto, que a lei é inconstitucional e que, portanto, faltou-lhe a indispensável consciência do injusto para realizar essa ação. Essa alegação, contudo, não pode prescindir de demonstração. Por isso, com todas as vênias, é inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. E ainda que o texto constitucional brasileiro seja único na experiência comparada, a eficácia do ato legislativo que subordina ou que fundamenta toda e qualquer prisão não pode se subordinar à apreciação conclusiva da Corte mais alta de um país. E essa ordem de ideias está longe de esvaziar o conteúdo rico em todos os sentidos do direito estabelecido no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Estão e devem estar plenamente vigentes e perdurar até o trânsito em julgado todas as garantias que se amoldam à presunção de inocência. Aliás, dessa discussão, vencida a tese da divergência, ninguém será declarado inocente. Desse julgamento, não haverá declaração de inocência de quem quer que seja. Portanto, ainda estão plenamente vigentes e perduram até o trânsito em julgado todas as garantias que se amoldam à presunção de inocência. Essa presunção não afasta nem a presunção da constitucionalidade das leis, nem a sua vigência. A interpretação que dá eficácia à sentença condenatória
tão logo confirmada em segundo grau de jurisdição e não mais sujeita a recurso com efeito suspensivo, não apenas está consentânea com a razão constitucional da própria existência dos recursos às instâncias extraordinária e especial, mas é por eles reclamados. Concluo, senhor presidente e eminentes pares, dizendo que o legislador, sob pena de usurpação da competência constitucional dos tribunais superiores da ofensa à supremacia da lei, não pode retirar a presunção de constitucionalidade e de vigência das leis que fundamentam o juízo condenatório. Não há faculdade do legislador para dispor sobre a inexistência, como regra, de efeito suspensivo nos recursos especial e extraordinário. A literalidade do dispositivo cede à sua manifesta inconstitucionalidade. Não desconsidero, por derradeiro, tal como já me manifestei, que o atual sistema prisional brasileiro constitui um verdadeiro estado de coisas inconstitucional. Mas essa inconstitucionalidade não diz respeito apenas à prisão para o cumprimento da sentença, mas a toda e qualquer modalidade de encarceramento. E, por isso, a decisão cautelar proferida na DPF 347 não afasta a necessidade urgente de políticas públicas no âmbito carcerário e é medida que se impõe, seja qual for o resultado deste julgamento. Por isso, senhor presidente, tendo em mente a afirmação de Hannah Arendt, que lembra Catão, na expressão latina, victris deis placuit sed victa Catone, ou seja, a vitória agrada aos deuses, mas a derrota agrada a Catão, voto pela improcedência integral das ADCs 43, 44 e 54 e assim declarar inconstitucional a interpretação do artigo 283 do Código de Processo Penal, no que exige o trânsito em julgado para o início da execução da pena, assentando o que é coerente com a Constituição da República Brasileira, o principiar de execução criminal, quando houver condenação confirmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível, e é como voto.